Muito bom dia, meus irmãos. Que alegria estar na casa do Pai com a minha família de fé. Deus é bom demais, né? Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 98. Salmo 98. Vamos ler juntos esse salmo. Salmo 98, a justiça do Senhor. É essa a justiça que nós precisamos, porque a justiça nossa é trapo de imundície, só serve para ser jogada fora. Salmo 98, vamos ler juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. O nosso Deus é justo. Em sua mão está o cetro de equidade. Vamos cantar, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Oh Deus, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Cante, anunciai. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aleluia. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Mais uma vez, cantemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua
Aleluia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura No seu santuário. Anunciai entre as nações, mais uma vez. Anunciai entre as nações É uma ordem a sua dada para a sua igreja. entre todos os povos As suas maravilhas. porque grande é o Senhor, Grandioso é. digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. As vozes vão declarar glória. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura. Todos juntos vamos declarar glórias a Ele. Diga glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vamos aplaudir a formosura e a majestade do nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias a ti. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aplauda ao Senhor com Glórias força, a ti, Jesus. com júbilo. Glórias a ti. Aleluia. Isso. Sim, Senhor. O apóstolo Paulo e Silas louvaram a Deus com todo júbilo. Se Deus te prometeu algo novo, Ele fará. Porque Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que à frente está e firme o seu olhar no... Mais uma vez, se Deus te prometeu algo novo, Ele fará. Porque Deus pode sim, Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que à frente está e firme o seu olhar no Senhor. Então, Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus. As cadeias que os prendiam Caíram todas. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, pois Deus habita em meio ao louvor. Paulo e Silas, mais uma vez. Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus. E as cadeias que os prendiam caíram. No nome de Jesus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, pois Deus habita em meio ao louvor. Ouve, As palmas e o júbilo. O júbilo. ouve, ouve,
prometeu. Se Deus te prometeu algo novo, Ele fará. Porque Deus pode sim, Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que à frente está e firme o seu olhar. Louve, 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 louvado seja o Senhor. louve. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus. As cadeias que os prendiam caíram. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, pois Deus habita em meio ao louvor. Louve então. Louve, 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 louve. Vamos celebrar o nosso Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo. Vamos louvar com todo júbilo, com toda força. Ouve, 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 ouve. E um aplauso a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Celebrado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Aclamado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Tem uma canção que diz: os rios batam palmas e cantem de júbilo. Vamos declarar essa canção? Aleluia. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai o Santo de Israel. Louvai-o, ó Jerusalém. Louvai-o, ó Sião. Louvai-o todos os povos, todas as línguas. Louvai ao Deus dos deuses, ao Santo de Israel. Cante ao Senhor com júbilo. Louvai-o, ó Jerusalém. Louvai-o. Louvai-o, ó Sião. Aleluia. Louvai-o, anjos serafins, Exércitos de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. louvai-o, Louvai-o. povos e nações, E toda a criação. Louvai-o nas alturas. Louvai o céu dos céus. Louvai sol e lua. e todas as estrelas. Os rios batam palmas e cantem de júbilo, porque o Senhor é rei de toda a terra. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Aleluia. Ele está entronizado em meia adoração, Num trono de justiça e salvação e glória a Ele toda a glória, e honra a honra e o louvor e força, e a sabedoria domínio. pertencem a Jesus. Os homens e glória. As irmãs respondem. E honra e força, domínio
palmas assim, ó. Os rios aplaudem ao Senhor. Os rios celebram o nome do Senhor. Agora cante, cante. Louvai ao Deus dos deuses, ao Santo de Israel. Oh, sim, Senhor. Louvai-o, ó Jerusalém. Louvai-o, ó Sião. Sim, Senhor. Louvai-o, anjo serafim. Todos os exércitos celestiais, Exército de Deus. louvem o Senhor. Louvai-o, povos e nações, e toda a criação. Levante as mãos e diga: Louvai nas alturas, louvai o céu dos céus, louvai o sol e lua, e todas as estrelas. os rios batam palmas E cantem de júbilo, porque o Senhor é o Rei de toda a terra. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele está entronizado em meio à adoração, no trono de justiça e salvação. e glória, e honra, e força, domínio, e glória, e honra, e força, domínio, E glória, diga você. e honra, e força, domínio. Pertence ao Senhor. Os rios batem palmas, então o povo de Deus também bate palmas ao Senhor. O povo de Deus também aplaude o Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, Deus. Glórias a ti. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. A terra aclama o teu nome. Oh, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Não há outro como tu, Senhor. Não há quem se compare a ti. Vamos aclamá-lo. Vamos exultar de grande alegria, porque Ele é digno. Ele é justo. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Ele é o Deus Consolador. força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Me alegre de novo por teus grandes feitos. Amado estarei, sempre te amarei.
Rei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, cantemos. Meu Jesus, Salvador. outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, Com todo o meu ser, Senhor. com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas Pra mim. pra mim. Jesus. Incomparáveis são tuas promessas. Diga isso ao Senhor. Incomparáveis São tuas promessas. incomparáveis são tuas promessas Pra nós. Comparáveis. Jesus. As promessas de Deus são inabaláveis, infalíveis. Oh Deus, assim como é sólido o monte Sião, sólida é a tua palavra e a tua promessa, inabalável, porque tu és grande, Senhor, não há outro como tu. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor, grande é o rochedo da nossa salvação. Vamos declarar isso. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Grande é o Senhor E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria
de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer E te agradecer, ó Deus. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu amo os imperativos de Deus. Eu amo as ordens.
Estou debaixo de ordens. Eu não estou vivendo à mercê da minha própria sorte. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono. E o salmista, com toda a sua força, ele diz: celebrai, cantai, exultai, regozijai. Isso são ordens. Ou seja, faça o melhor sempre. Sempre. Vire-se para o seu irmão e diga para ele: faça o melhor para o teu Senhor, sempre, sem tocar, só fala de longe assim. Quem está na mesma casa pode até abraçar, marido e esposa pode abraçar. Aleluia. São ordens, não são pedidos. Aclamai, regozijai. São ordenanças. Aleluia. Eu sei que você sentou, mas não tem problema, pode ficar sentado mesmo. Abre em Daniel, por favor. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Você pode ficar sentado mesmo, a leitura é relativamente extensa. Livrados dos companheiros de Daniel da fornalha. Nós já avançamos um pouquinho, já lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, em alguns dias atrás. E agora vamos ao terceiro capítulo de Daniel. Estamos falando sobre sólidos fundamentos e como o inimigo tem operado para removê-los. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens e todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles. Você pode pensar aí na gravação que está na velocidade maior, mas não é não. E toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, lembrando, não são esses os nomes deles. Esses são apelidos babilônicos. E trouxeram a estes homens perante o rei.
Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagens de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, pífaro, cítara, harpa, saltério, gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque e Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, língua, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de Misael, Ananias, Azarias e Daniel, te pedimos, aviva-nos, porque se houver a chama do teu Espírito do nosso coração, o fogo ardente ao nosso derredor não nos assustará. Te pedimos, Espírito Santo, enche-nos de ti, enche-nos de coragem, de ânimo, de moderação, de equilíbrio. Enche-nos da tua sensatez, enche-nos do teu critério, enche-nos de ti. Amém. Amém. Estamos falando sobre sólidos fundamentos. E eu não quero entrar na parte extraordinária do texto, porque a parte extraordinária, ela é maravilhosa.
Mas eu não quero me ater à parte extraordinária. A parte extraordinária é esse livramento extraordinário. O nosso Deus é sobrenatural em tudo que Ele faz. O fato de hoje, você de manhã abrir os seus olhos, levantar, é algo sobrenatural. Não sei se você sabe disso. O fato de você estar respirando é algo sobrenatural. Porque nós nos movemos, existimos e caminhamos, e andamos, e respiramos por intermédio do Deus vivo. Seja crente ou incrédulo, vive todos os dias debaixo de um mover sobrenatural de Deus. Porém, Deus, em muitas maneiras, atua de forma extraordinariamente sobrenatural. E esse livramento é extraordinariamente sobrenatural, assim como o livramento de Daniel, quase 5 décadas após esse fato, quando Daniel é lançado na cova dos leões, e naquele livramento também Deus agiu de modo extraordinariamente sobrenatural. Mas Ele já estava agindo aqui. E eu queria ficar concentrado nessa parte firmeza. Essa parte é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo que algumas coisas são trazidas à tona e praticamente a gente passa desapercebido. Mas estamos falando de doutrinas estranhas, ensinos estranhos, aquilo que crianças têm recebido como base na sua educação, coisas muito preocupantes, muito perigosas e que destroem gerações. Um homem de um determinado movimento, ele declarou que para que se destrua uma geração, às vezes é necessário apenas 3 anos. 3 anos. 3 anos injetando dia a dia uma doutrina dentro das salas de aula para crianças, facilmente uma geração é destruída. A começar pelo ensino fundamental, ele disse que é muito fácil se subverter uma geração. E essa palavra subversão, subverter, ela você tem ouvido, se você estuda alguma coisa de política, de história, você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada com subversão. O que é subversão? Sub é o que está embaixo. E vertere é verter. Verter é o sangue de Cristo foi vertido no madeiro. O que significa vertido? Vertido significa algo que foi derramado de cima para baixo. Você já viu o sangue caindo, pingando de baixo para cima? Não tem, né? O sangue de Cristo foi derramado, foi vertido. Isso significa de cima para baixo. O que significa subverter? Significa inverter a ordem que Cristo deu. Inverter a ordem que Deus estabeleceu. A cortina, o véu que separava o santo dos santos do santo lugar, foi rasgado de baixo para cima? De baixo para cima? Foi rasgado de cima para baixo. O sangue de Cristo foi derramado de cima para baixo. O projeto de salvação de Deus vem de cima para baixo. Subversão é como quando os homens não querem isso. É quando os homens invertem os polos. Nós não queremos mais autoridades reinando sobre nós. Nós não queremos mais nos submeter à hierarquia. Nós não queremos mais. O que esses jovens estão fazendo aqui? Eles são subversivos. No sentido hierárquico, dentro da Babilônia, Misael, Ananias, Azarias e Daniel, que não é relatado aqui, Daniel não está aqui nesse momento, provavelmente algum outro destino, não sei qual, mas não é relatado aqui, mas ele não está presente nessa circunstância, só estão seus amigos. Nesse momento, esses jovens, eles não se submetem à ordem do rei. E não é interessante pensar
que os homens, que Deus usou, a atuação de Deus para com os homens que se achavam muito poderosos, é sempre uma subversão. Onde estava Moisés? Moisés era filho da filha de Faraó. Quem era Faraó? A máxima autoridade, era o Senhor do Egito. E Moisés, que foi criado dentro da corte egípcia, ele que foi criado lá dentro, ele foi chamado para ser o libertador do seu povo. Então ele inverteu a ordem. Mas como que ele inverte essa ordem? Ele inverte a ordem porque quer. E agora vamos tratar daquele que é o máximo exemplo, nosso Senhor e Mestre Jesus. Ele estava dentro de Jerusalém, especificamente dominado por Roma, dominado pelo Império Romano, mas ele era judeu e por isso estava submetido às autoridades do Sinédrio, dos homens do Sinédrio. Ele, quando estava para ser crucificado, ele negou ser o rei dos judeus? Não. Então, para aqueles homens do Sinédrio, Jesus era um subversivo. Ele não estava aceitando a hierarquia. Ele se dizia rei quando era um homem apenas. Isso para aqueles homens que não creram na sua mensagem, não creram que ele era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Interessante que até mesmo Pilatos, mesmo fazendo toda aquela, se colocando numa posição assim de isentão, essa palavra você tem ouvido também, né? Isentão. Lavou a mão para dizer, eu estou livre do sangue vertido desse homem no Calvário. Estou livre desse sangue. Esse sangue vai cair sobre a cabeça de vocês. Mas não caiu. Todos são culpados, inclusive Pilatos. Mas Pilatos cria que ele era o rei dos judeus e colocou uma placa em cima da cruz de Jesus, escrita Rei dos Judeus. Jesus era o rei dos judeus, mas foi considerado um subversivo. Moisés estava dentro do Egito, mas foi considerado um subversivo. Misael, Ananias e Azarias estavam dentro da Babilônia, foram considerados subversivos, à toa, por conta própria. Estavam debaixo de que ordem? Maior. A ordem do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Estavam debaixo do comando de quem era muito maior do que Nabucodonosor. Moisés estava debaixo da ordem e do comando de quem era muito maior do que Faraó. Jesus estava muito maior, era muito maior, e estava debaixo de ordem muito maior do que o comando do Sinédrio, os chefes do Sinédrio, os líderes e os principais judeus do Sinédrio. E até mesmo acima de Herodes, que gostava de ser conhecido como Curios, Senhor. Só que Jesus, ele sempre declarou, estou debaixo da ordem do meu Pai, estou debaixo do comando do meu Pai, assim como esses homens. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, quando alguém que tem base sólida, alguém que tem fundamentos sólidos, alguém que tem a palavra de Deus solidamente no seu coração, que não se afastou dessa palavra, que não renegou a mensagem, que não deu as costas para a mensagem, ele nunca vai ser uma marionete. Nunca. Jesus disse uma coisa, que muitas pessoas pensam que isso é uma regra. E eu vou dizer duas frases que Jesus disse. As frases são: os filhos das trevas são mais astutos, mais sagazes, e outras traduções dizem, mais prudentes do que os filhos da luz. Já leu isso? Lucas, eu anotei aqui, só para que você verifique isso dentro da sua casa. Verifique isso em casa, não agora. Só anote. Lucas capítulo 16, a parábola
do administrador infiel. Jesus declarou nessa parábola, os filhos das trevas são mais sagazes, são mais astutos, são mais prudentes do que os filhos da luz. Em outra ocasião, Jesus falou assim, o profeta não tem honra na sua terra. O profeta não tem honra no meio da sua própria parentela. Por que Jesus falou isso? Porque as pessoas que conheciam Jesus desde berço, desde infância, sabiam que ele era filho do carpinteiro, não aceitaram o seu trabalho como Messias, como filho de Deus, como enviado da parte de Deus, como ungido de Deus. Eles não aceitaram, porque eles desmereceram Jesus. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, em alguns momentos Jesus fala algumas coisas, e essas coisas não são regras. São constatações. São coisas que Jesus constatou com infelicidade no seu coração. Trazendo ao seu coração e expondo aquilo que estava no seu coração. Infelizmente, os que me conhecem, não me consideram. Ele disse isso. Infelizmente, os que sabem de quem eu sou filho, não reconhecem o meu senhorio, simplesmente porque isso é uma marca do caráter do homem caído. E aí, lá na parábola do juiz, do administrador infiel, Jesus usa umas expressões que são muito... as pessoas acham aquilo assim, meu Deus, Jesus está falando exemplos ruins falando que eles estão fazendo a coisa boa. Se você pegar o versículo isolado, tirar do contexto que Jesus está falando, nós vamos fazer seitas e mais seitas. Dá para você criar uma seita para cada versículo da Bíblia. Sabia disso? Se você pegar o texto, tirar um versículozinho fora do contexto, acabou. Você acaba com toda a mensagem. Acaba com toda a mensagem. O que Jesus está dizendo, ele está usando um exemplo ruim, de uma prática ruim, para dizer o seguinte, aqueles homens lá, administradores infiéis, eles são ávidos, eles são prudentes, eles se esforçam, eles são astutos naquilo que é ruim. E eles se unem e praticam aquilo que é mal de forma unida e de forma empenhada. E o meu povo, que sabe o que é o certo, não se une e não se empenha. É só isso. Quando Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso é uma ordem? É uma regra inviolável? Não! Isso ele está falando tristemente. Ele está falando isso de forma triste, de forma... É uma constatação de uma realidade da natureza caída do homem. O povo de Deus, que sabe qual é a verdade, não se une em uma verdade para pregar essa verdade. Eu estava ouvindo essa semana um antigo pastor, um homem muito idoso já. Ele falou algo que eu cheguei a me arrepiar. Porque ele disse que... Você já viu a quantidade de igrejas que existem hoje? Você já viu a quantidade de heresias que as igrejas praticam hoje? Você já viu a quantidade de falsas mensagens, de falsos evangelhos, de falsos misticismos, de pessoas que estão tratando a casa de Deus como se tratava dentro da feitiçaria, trazem para a casa de Deus e fazem uma miscelânea e entregam isso como se isso estivesse agradando a Deus. Não está, não. E Deus vai cobrar dos líderes, como vai me cobrar. E vai cobrar de nós, líderes. O juízo, o julgamento em cima dos líderes é muito maior do que o julgamento das pessoas que estão ouvindo os líderes. Muito maior. Mas as pessoas que estão ouvindo os líderes, elas não precisam ser nécias. Porque Jesus também disse assim, sede manso como a pomba e astuto como a serpente. Ué, essa mensagem parece que está batendo. Parece que está uma contra a outra. Não está, não.
Cristo não quer que você seja um alienado. Uma pessoa que está vivendo debaixo de doutrinas e alimentando-se de falsas doutrinas como se fossem verdadeiras, sem dar resistência alguma. E o apóstolo Paulo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, os ensinos da terra são malignos. Malignos. Subverter. O rei Nabucodonosor tentou subverter. E ele começou como? Com a comida. Olha que coisa interessante, né? Ele começou trazendo, primeiro foram a cultura. Não vamos trazer a cultura. Tentaram subverter. Tentaram tirar a ordem que Deus estabeleceu na vida deles. Tentar tirar a ordem que Deus estabeleceu na vida de Misael, Ananias, Azarias, Daniel e os outros, porque haviam vários outros que estavam servindo ali na Babilônia. Eles tentaram subverter com a cultura, com a educação e com a comida. Olha que coisa interessante. Com as bases da vida de qualquer pessoa. Do que você tem se alimentado? Qual a comida que você tem colocado no teu coração? Porque foi assim que o rei Nabucodonosor tentou subverter, ou seja, remover o alicerce, remover a base, inverter os polos. O Nabucodonosor tentou inverter os polos, mas o capítulo 3 está de fato declarado que, ao invés de remover os polos, eles é que ditaram as regras. E o rei de Misael, Ananias e Azarias se tornou o Deus que não poderia ser jamais blasfemado. Ordens de Nabucodonosor. Isso é tremendo. Ao invés de as bases desses jovens serem removidas, eles é que colocaram o alicerce. Porque eles estão debaixo de uma outra ordem que vem de cima para baixo. Se você estiver debaixo de uma ordem que vem de baixo para cima, se você achar que você pode, por conta própria, aplicar justiça à sua própria vida, que você pode ser justo por seus próprios méritos, você não precisa de Jesus. A justiça dos homens é trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Me perdoe, mas é o que é. São panos menstruais e são os panos que envolviam os leprosos. Isso são a justiça dos homens. A justiça de Deus é um manto de justiça. E não vem de nós. Vem vertido de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Você está invertendo as ordens na sua vida? Você não respeita mais autoridades? Você não respeita mais os seus patrões? Você não respeita mais aqueles a quem você deve satisfação? Não? Então você não é servo de Deus. Fique de pé. E você vai precisar avaliar toda a tua vida. Porque isso foi implantado na nossa nação há mais de, diria, 70, 80 anos, mais ou menos. Isso está sendo implantado na nossa nação. As bases da vida cristã estão sendo removidas e gradativamente subvertidas, ou seja, vão tirando, invertendo. De pouquinho em pouquinho, devagarzinho. Tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, e aí é desmoronada toda a base. Nós precisamos da direção de Deus. Porque senão, ao invés de nós, debaixo da ordem de Deus, estabelecermos o reino de Deus e não sermos marionetes e não sermos dominados, se nós não estivermos debaixo da ordem de Deus, nós seremos facilmente dominados. Facilmente. E o mais belo de tudo é o seguinte: esses homens estavam preocupados com a própria vida deles? Não. Eles falaram: se o Senhor
quiser nos livrar, Ele nos livrará. Queria te fazer uma pergunta, jovem. Que música você tem ouvido? Que música você tem ouvido? Porque a música foi estabelecida no céu e ela deveria ser retornar ao céu. A música foi estabelecida para glorificar o Deus dos deuses e ela deveria da terra voltar para a sua origem e exaltar o Deus dos deuses. Se as músicas que você tem ouvido não têm exaltado, a Babilônia te subverteu. E você está adorando dois deuses. E Cristo falou, não dá para viver adorando dois deuses. Não dá. Vamos cantar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar e somente a ti. Toma a tua direção. Cante. E vem, ó Santo Espírito, espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Cante. Podes, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Pedir ao pastor Fernando, aquele que foi colocando as bases do reino na minha vida, para nos abençoar. Deus é bom, querido. Estava ali pensando quais foram as bases de Daniel. Não sei se você sabe, mas Daniel era filho de Davi, com Abigail. Não sei se você conhece esses dois. Quem conhece Davi? Já ouvi falar em Davi, né? No rei Davi. E Abigail? Você conhece Abigail? Aquilo que é mulher, né? Parou um exército. Então, essa deve ser a sua base. Ou você deve ir formando a sua base. A ponto de dizer, bem, se perecer, pereci. Eu vou. Se perecer, pereci. Não temas. Dá uma viradinha assim para o seu irmão e diga assim, não temas. Não há o que temer. Você só deve temer aquele que tudo pode. Amém? Estenda as suas mãos. Ó Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu povo, pela tua igreja. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a não somente falar, mas viver a tua palavra. Pai querido, leva-nos debaixo das tuas mãos.
de poder, da qual nós não podemos nos afastar. Obrigado, Deus. Abençoa, cura, liberta o teu povo. Senhor, aqueles que estão ouvindo, onde quer que estejam, ó Deus, que eles sejam tocados e ricamente abençoados por Ti. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.